Estamos, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Essa é uma live jurídica do Sindicep Goiás, onde nós temos aí uma pauta para a gente cumprir e dar aí alguns esclarecimentos aos nossos associados e a convidados que porventura estão participando conosco, né? Sobre alguns temas importantes que estão rondando e ocorrendo aí nesses dias aí, nesses últimos dias, referente a algumas ações importantes para os servidores públicos federais, né? E aí a gente pontuou alguns temas, 3 pontos importantes, para dar esclarecimento aí aos trabalhadores filiados ao nosso sindicato ou não. Está junto conosco aqui o doutor Elton, né? E o doutor Max. O nosso companheiro Marco Aurélio já vai estar junto conosco. Teve um probleminha técnico, mas já vai estar junto conosco para participar aqui da nossa live, né? Os pontos que nós temos aqui para estar discutindo com vocês e informando a vocês é a ação da conversão referente ao tempo especial e tempo comum, que na verdade é uma discussão antiga, né, da luta nossa dos servidores públicos federais, principalmente servidores que trabalham aí, né, com insalubridade, que trabalham em área de risco, né? Nós buscamos há muitos anos o reconhecimento do governo em relação à nossa aposentadoria especial. E o governo até hoje não regulamentou em lei para os servidores públicos federais, né, estaduais, municipais, a aposentadoria especial. Consta na Constituição, mas até agora ele não regulamentou. E isso fez com que as entidades sindicais buscassem seus direitos junto ao judiciário. E há algum tempo atrás, né, vamos dizer assim, há uns 5 anos ou mais, o Supremo Tribunal Federal, através de um mandato de injunção 880, reconheceu que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, poderiam ter o direito à sua aposentadoria, mas que seguisse a lei vigente. E a lei vigente seria a CLT, né? E nesse mandato de injunção, o Supremo definiu também, aprovou também, que nós teríamos o direito a converter o tempo especial em comum. Logo depois, o Supremo voltou atrás, numa súmula vinculante número 33, tirando esse direito de converter o tempo especial em comum. De lá para cá, nós tivemos várias brigas no judiciário e agora, né, há pouco tempo, vamos dizer assim, nesse mês agora, né, passado, o Supremo tomou uma decisão sobre a aposentadoria especial e também a conversão do tempo especial em comum. Então, esse é um dos pontos que o doutor Elton, o doutor Max vai estar aqui esclarecendo para vocês a partir da decisão do Supremo e do acórdão que foi publicado recentemente. O que nós vamos ter que fazer para ter esse direito, né, reconhecido pelas instituições do Serviço Público Federal, né? Estou falando aqui federal porque o nosso sindicato representa aí os servidores públicos federais. O outro ponto é a ação do abono de permanência, né, na decisão do STJ, que fala que reconhece o abono de permanência como vamos dizer assim, uma forma de nos dar o direito sobre 13º e férias, né? E os advogados também vão estar
se posicionando sobre essa questão. E no final, vão estar falando também sobre PIS-PASEP, né? A decisão do STJ se refere à questão remuneratória, né? Reconhece que o abono de permanência tem a ver com a nossa remuneração. Então, os advogados nossos estão aqui para tirar todas as dúvidas. Vocês que estão participando vão poder estar participando aí, fazendo pergunta, né, pelo chat aí do Facebook, né, tá fazendo pergunta aí para os nossos advogados e também para a direção do sindicato. Naquilo que nós pudermos aí, nós vamos estar orientando vocês. Só para mim, antes de passar para o Dr. Elton e depois para o Max, queria informar a todos os filiados do sindicato que, a partir de terça-feira, dia 13, nós vamos estar retornando, né, às atividades presenciais no sindicato, especificamente do plantão jurídico, né? Nós já fizemos toda uma orientação à nossa base, já soltamos alguns vídeos, os servidores, principalmente da capital e do entorno de Goiânia, vão poder estar indo no sindicato, né? A nossa orientação, levando em consideração aí a legislação sobre, né, todos os protocolos envolvendo a pandemia, o Covid, com todo cuidado suficiente, as pessoas vão poder ir ao sindicato desde que agende, né? Nós vamos estar preparados para receber em torno de 10, né, a 15 servidores, mas tendo uma agenda prévia junto ao nosso jurídico, junto ao nosso plantão do sindicato. Então, os trabalhadores filiados ao sindicato vão poder adentrar ao sindicato pelo portão dos fundos do sindicato. Quem conhece a nossa sede sabe que tem como entrar pelos fundos. Vai ter toda uma organização para receber os nossos filiados na maior segurança possível. Peço e aviso, relembro, nós só vamos deixar entrar no sindicato quem estiver com máscara. Com máscara. Nós não vamos colocar em risco os nossos advogados, os nossos trabalhadores. Então, peço a todos os filiados agendar previamente. Só vai entrar quem realmente tem o interesse de estar sendo recebido pelos nossos advogados. Não adianta levar A, B, C ou D, a não ser que seja, né, bem organizado e informado a nossa direção, para que não haja nenhum tipo de problema, né, evitando assim qualquer surto, né, da Covid dentro do sindicato e até mesmo os filiados terem segurança para quem está indo lá, tá certo? Toda a segurança está montada e a partir de terça-feira estaremos recebendo os nossos filiados. Então vamos lá, doutor Elton, com a palavra. Boa noite. Opa! Olá, boa noite a todos e a todas. Como bem colocado aí pelo Gilberto, nosso tema ele ficou distribuído em 3 pontos básicos, né? São pontos aí bem pulsantes na conjuntura, pontos novos. A questão da averbação do tempo especial praticado dentro do Estatuto, praticado depois de 1990 até 2019, esse tempo especial transformado em tempo comum, ele pulsa, ele ganha um novo oxigênio agora, com a decisão do Supremo. Como bem disse o Gilberto, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que esse tempo que você que trabalhou recebendo insalubridade ou periculosidade, ele pode ser, que é o tempo especial, ele pode ser convertido em tempo comum. Isso vale dizer o seguinte, a título de exemplo. Aquele companheiro ou companheira, primeiro aquele companheiro, que num exemplo hipotético, trabalhou 10 anos recebendo insalubridade,
Se transformar esse período em período, que é o período especial, em período comum, ele vai ter um impacto de 40%. Nesse tempo, ele vai ganhar mais 4 anos na contagem de tempo para efeito de aposentadoria. A companheira mulher também foi contemplada, mas, infelizmente, a lei ainda indiscrimina a mulher, porque ela ganha o período especial, mas só ganha 20%. Então, a mulher que nos mesmos 10 anos trabalhou em período especial, se fizer a conversão, vai ganhar mais 2 anos. Isso pode impactar na vida do trabalhador de algumas formas. Se o trabalhador faz a conversão, ele pode atingir agora o direito à aposentadoria, ele pode ter atingido esse direito algum tempo atrás e esse excesso pode transformar em abono, pode transformar em pecúnia. Então, é muito importante que procure o sindicato para fazer essa leitura, para olhar se, de fato, o que ele tem contempla essa transformação que a decisão do Supremo trouxe. O que o Gilberto historiou aí está perfeito. Essa é uma busca antiga, porque quando editaram a Constituição, lá nos idos de 89, criaram lá o artigo 40, que trata da aposentadoria especial, mas só que nunca criaram critérios para essa aposentadoria. Então, é o que a gente coloca aí da necessidade de regulamentação. Só que já se passaram aí décadas e nunca foi regulamentado. Então, o que o Supremo decidiu hoje não diz respeito à aposentadoria especial, mas ao tempo especial convertido em tempo comum. Mesmo porque a reforma previdenciária que nós tivemos agora, ela acaba até mesmo com a aposentadoria especial, até mesmo para quem é da CLT, do regime geral. Porque ela exige idade mínima para aposentadoria especial. Ela tira aquela leitura que se tinha antes, que a aposentadoria especial, para você aposentar com 20, 25 ou 15 anos, você tinha que ver a suportabilidade humana para determinada atividade funcional. Agora, vem a reforma e fala que precisa de idade mínima, acabou com isso. Mas a nossa situação aqui é outra. A nossa situação é pegar esse tempo especial e transformá-lo em tempo comum, para nos ajudar a aposentar mais rápido. E aí nós temos que separar que existem 2 situações. É bom que diga isso. Existe uma situação do período em que esse trabalhador era seletista, antes da Constituição. Esse período que o trabalhador era seletista, até um determinado tempo, o órgão estava fazendo essa conversão automaticamente. Mas aí vem uma instrução normativa aí em 2019, 18, por aí, 17, e acabou com essa possibilidade dessa conversão automática, 19, instrução normativa 19. Acabou sob o argumento de que essa transformação automática tiraria a possibilidade do poder público conferir se o trabalhador não estava aposentando em duplicidade, porque muitas vezes o INSS reconhecia e o setor, para o regime geral, e o órgão também. Se esse tempo não estava sendo duplo. Esse foi o argumento, que eu discordo plenamente. E a instrução normativa passou a exigir, para esse tempo de regime de CLT, que você pegue junto ao INSS uma certidão de contribuição. Então, para quem tem aquele período da CLT, ele vai pegar uma certidão de contribuição junto ao INSS e levar essa certidão no órgão para averbar. Certo? Agora, aqueles que já foram averbados até 2019 vão ser preservados. Então, veja bem, nós temos 2 situações. Nós temos a situação do seletista, que se ainda não tem esse tempo averbado, vai ter que ir no INSS, pegar uma certidão de contribuição, levar no órgão e pedir para averbar. E nós temos também a situação agora que o Supremo nos contempla. Gente, vou pedir licença um minutinho só para acender a luz.
Agora ficou melhor. Não, desculpe, eu estava aqui no breu. E tem esse período aí agora que o Supremo nos contemplou. Esse período é aquele trabalhador que fez já o serviço, o tempo, recebeu insalubridade já sendo seletista, já sendo estatutário, desculpa. Isso depois da Constituição, depois de 90. Então, todo trabalhador que tem esse período especial até 2019, novembro de 2019, ele tem direito a essa conversão. De 2019 para cá, nós vamos precisar de uma lei que regulamente, porque eles aceitaram essa conversão até a emenda constitucional 103. Então, o que a gente está fazendo? Nós criamos aí, do ponto de vista prático, de ajudá-los a buscar esse direito, nós criamos, junto ao sindicato, uma estrutura para atendê-los. Então, o Gilberto colocou aí a necessidade de vocês procurar o sindicato, agendar a sua consulta, agendar a sua visita. Lá nós vamos trabalhar com você, lá nós vamos fazer alguns questionamentos básicos. Por exemplo, se você tem algum tempo fora do setor público, se você trabalhou de forma especial quando seletista, se você trabalhou, se você converteu esse tempo, se não converteu, a gente vai ajudar a converter. E depois também, se você recebeu insalubridade ou periculosidade depois de 1990, já no estatuto, se você recebeu, qual o período que você recebeu, e aí a gente vai também estar preparando um documento administrativo, um requerimento para juntar, para protocolar junto ao órgão, pedindo essa conversão. Eu penso que deve ter, a Condicef, eu acho que já até movimentou nesse sentido, já mandando aí requerimento para que eles cumpram a decisão do Supremo. Se cumprir a decisão do Supremo e fizer as conversões automaticamente, eu penso que vai parar aí, que isso deve acabar acontecendo, facilita demais, porque aí caberá a nós só certificar se esse companheiro já tem tempo suficiente para aposentadoria e se já teve tempo no passado, para ver qual é o reflexo dessa conversão. Para ver qual é o reflexo. Então, é importantíssimo, é uma vitória grande, é uma vitória forte, é uma vitória que, de alguma forma, ela resgata um direito desse trabalhador, porque ele era discriminado, né? Não dá para entender por que no regime geral eu tinha essa conversão tranquilamente, eu tinha aposentadoria especial e não tem enquanto estatutário. Então, de alguma forma, o Supremo corrige uma injustiça. Corrige pelas metades, mas corrige, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, fazer essa leitura. É importante que nos procure pontualmente, porque isso é tratado caso a caso, porque se não houver o reconhecimento do setor público, dos órgãos, aí nós vamos ter que buscar esse reconhecimento na justiça, aí nós vamos ter que providenciar aquela documentação, aquela prova material, a CECAT, PPP, toda essa documentação para provar, laudos periciais, para provar que o trabalhador se ativava de forma especial. Porque, muito embora ele receba, ele garanta isso do ponto de vista de relação de trabalho, isso necessariamente não é garantido na relação previdenciária, porque a relação previdenciária você tem que fazer esse tipo de prova, que eu acabei de falar. Por isso que é importante, é essencial que a administração pública se curve diante da decisão do Supremo, porque é uma decisão que eles não vão mais poder guerreá-la, se curve diante dessa decisão e cumpra administrativamente. Tem aí uma pontuação ética, uma pontuação moral nesse aspecto e cumpra uma decisão já soberana, uma decisão do Supremo. Fazendo isso, aí nós vamos, caberá a nós só vermos os reflexos, certo? Gente, de forma bem abreviada é isso. Um outro ponto que o Gilberto coloca diz respeito aí uma decisão do STJ. O STJ decidiu recentemente El, que... diga, companheiro. Podemos fazer o seguinte, vamos esgotar... Picotar? Vamos esgotar, porque o outro ponto
ele atinge no geral, né? E vamos esgotar o máximo possível esse primeiro ponto, né? Que assim, vamos dizer assim, tem tido interesse maior aí, uma expectativa maior aí dos companheiros, né? E eu já falo aqui, o nosso companheiro Marco Aurélio conseguiu aí entrar, né? O nosso coordenador do jurídico, né? E aí eu vou daqui a pouquinho, eu vou abrir para o Marco Aurélio, né? Aqui o boa noite aqui para o nosso pessoal, né? E daqui a pouquinho fazer algumas perguntas referentes a esse ponto. E a gente esgota o máximo possível de perguntas desse ponto, depois nós passamos para o outro. Pode ser assim? Sugestão? Da questão da conversão. Pois é, Porque eu eu sei posso fazer que uma sugestão? pode, à A vontade. gente podia picotar de forma diferente. A gente poderia tratar desses dois temas e deixar o PIS-PASEP Pode separado, ser, porque tem pode ser, situações desses aqui que estão intimamente relacionadas, pode ser, pode entendeu? ser. Aí a gente Pode... já entraria nisso aí, abriria para pergunta e depois trataria de forma isolada, porque são muito próximos esses dois temas. Não, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte: já que você estava no seu raciocínio e eu te cortei, você continua no raciocínio, aí depois que você terminar, eu abro para o Marco Aurélio dar o boa noite aí para o nosso pessoal. Valeu, Marco? Então tá, gente. A outra questão, como eu estava dizendo, e já também vai aí meu boa noite para o Marco Aurélio, ela se refere a uma decisão recente do STJ. O STJ teve uma decisão que impacta no direito daqueles trabalhadores que já recebem o abono permanência. Existe uma discussão em relação ao abono permanência, qual que era a sua natureza jurídica. Se era indenizatória ou remuneratória. Se entendesse que ele era uma verba indenizatória, ele era uma verba sazonal, que vinha na sua vida funcional, você recebia, ele ia embora com aquele monte, com aquele valor, com aquela quantidade. Mas só que não. O Supremo entendeu que ela é verba remuneratória. Se ela é verba remuneratória, ela pode refletir, ele decidiu desse jeito, em outras verbas. Ela decidiu que o abono permanência tem reflexo também num terço constitucional e no 13º, certo? No abono de férias e no 13º. E a gente entende também que, eventualmente, pode ter em outras verbas, não só nessas duas. E aí nós estamos, nesse caso, como o direito ele é de origem comum, ele é homogêneo, a gente está providenciando uma ação coletiva para contemplar todos aqueles que nos últimos 5 anos recebeu o abono permanência. A gente vai querer que essa verba impacte em outras verbas. Nós vamos querer que essa verba, que o STJ falou que tem natureza remuneratória, que ela venha para outras verbas. Entendeu? Toda verba que tiver ali, que também seja de natureza remuneratória dentro do seu contra-cheque, nós vamos buscar que essa decisão do STJ, que é o abono permanência, impacte nela. O STJ tratou especificamente do 13º e um terço, né? Mas nós vamos ver se nós avançamos além disso daí. E, nesse caso, nós estamos providenciando aí, como eu disse, uma ação pela substituição processual, onde o sindicato representa todo mundo. Então, resumidamente, seria isso. Deixo para as perguntas. Talvez depois do Marco Aurélio, o Max queira acrescentar alguma coisa, né? Fica aí, a priori, o que eu tenho a dizer. Ok, vou abrir agora para o Marco Aurélio, para dar sua saudação aqui junto conosco. Marco Aurélio, companheiro nosso do Ministério da Saúde e da coordenação jurídica do sindicato. Vamos lá, Marquinhos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Gilberto? Doutor El, doutor Max? Prazer revê-los, viu? Desculpe o atraso, mas deu problema aí no site, não consegui entrar.
até que estava dentro da pontualidade britânica. Elton, eu, como não peguei o início da sua fala, principalmente com a questão do tempo especial transformando em comum, fui indagado nesse período que o pessoal sabia da live, por muitos companheiros, principalmente aonde eu convivo no meu trabalho, e a pergunta que eles fizeram, eu digo, olha, assistam a live, mas nem todos, às vezes, conseguem ter esse desdobramento. Então, assim, eu vou te perguntar, talvez você já tenha respondido isso lá, ou tenha feito a sua fala nesse sentido, mas como eu, infelizmente, não consegui entrar a tempo, essa contagem que o STF traz de novo, ou dá como uma situação para que o trabalhador tenha o benefício, desde que ele prove, as perguntas que me fizeram no decorrer dessa semana foi a seguinte, Marco Aurélio, não foi contado esse tempo, lá com o mandato de injunção 880? Se foi contado, e agora, depois foi retirado, e agora há essa perspectiva, mediante o acórdão do STF, vai ser necessário a gente pedir administrativamente, esse tempo já não estava contado, e quando você solicitar administrativamente, vai ser incorporado ao seu tempo? A resposta que eu dei, lógico, foi assista a live que você vai ficar por dentro. Muitos alegaram que tem problema na questão das redes sociais, muitos alegaram que não tem Facebook para poder conectar o Facebook da entidade. Então, eu estou te pedindo isso porque, mediante a sua resposta, e aqueles que não assistirem, eu posso dirimir a dúvida dos companheiros. Na verdade, esse era um ponto. E também estava atrelado à história, que agora você já me disse, eu já ouvi, com relação às possíveis ações pertinentes a quem tem abono de permanência, que seria uma decorrência, como você explicou, e agora fica fácil até para me dirimir a dúvida, tá bom? Mediante o começo disso aqui, era isso que eu gostaria que você, por favor, repetisse e tirasse essa dúvida, porque passou a ser deles e passou a ser minha, já como eu não vi o início da live. Ok? Obrigado, Marco. Doutor Max, quer fazer algum adendo? Sim, sim. Pontos colocados? Pode ir lá. Sim, sim. Primeiramente, eu quero cumprimentar ao Gilberto, ao Sr. Marco Aurélio, Dr. Elton, a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nessa noite. E a questão sobre a conversão do tempo especial em tempo comum, como o Dr. Elton muito bem explanou aqui, nós teremos várias situações em que poderão ser contempladas. E aí eu já aproveito para responder a pergunta do senhor Marco Aurélio. A questão é o seguinte, em que pese o mandado de injunção na época tinha feito essa averbação, ao meu ver, pelo que eu sei, todos os casos, praticamente todos os casos em que chegaram a nós, pelo sindicato, esse pessoal que teve esse tempo convertido foi retirado do tempo comum deles, entendeu? Do mapa de tempo de serviço desse pessoal. Então, pelos casos que eu acompanhei, todos que utilizaram, que converteram esse tempo na época, com base no mandado de junção, tiveram esse tempo retirado, retornaram. Para aqueles que não tiveram tempo retornar, que não retornaram esse tempo, nós temos que analisar se existe algum tempo adicional que pode ser verbado ou não, mas ao meu ver é que todos os servidores que nós verificamos que tiveram esse tempo averbado retornaram ao tempo comum especial, ao tempo comum. Por quê? Porque depois o STF, na decisão do Eros Grau, do ministro Eros Grau, entendeu que não era para utilizar a conversão, e aí teve gente que converteu e aposentou, foi desaposentado. Foi uma situação assim, complicada para muita gente, que nós tentamos até reverter judicialmente, mas não conseguimos na época, entendeu? E como o Dr. Elton bem ressaltou aí, a decisão agora do STF, ela ganha um novo oxigênio
para esse tema que é de muita importância, que vai alcançar aí bastante servidores, tá certo? Então, continuando a resposta da pergunta do Marco Aurélio, sim, os requerimentos serão feitos administrativamente. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma matéria previdenciária seguindo os requisitos de uma discussão previdenciária, nós precisamos provocar administrativamente o órgão primeiro, para depois, em eventual situação em que o órgão deixe de se manifestar ou se manifeste de forma negativa, recuse o nosso requerimento, aí nós teremos que entrar com ação judicial, entendeu? Então, nós temos um modelo de requerimento elaborado, o sindicato elaborou um modelo de requerimento, nós encaminharemos para todos os servidores que trabalharam em regime de insalubridade ou periculosidade, receberam a rúbrica aí de insalubridade ou periculosidade, e esse servidor, o próprio servidor, vai lá no órgão com o requerimento assinado, preenchido com todos os dados dele, e vai lá e vai protocolar, tá bom? Esse requerimento vai constar a informação, a decisão do STF, que tem uma tese fixada, essa tese em sede de repercussão geral, ou seja, para alcançar, né, a priori, para alcançar todos os casos que preencham esses requisitos, tá? E o servidor vai lá e vai protocolar. Nós vamos aguardar a manifestação do órgão, tá? Igual o doutor Elton falou, seria muito interessante para nós, para o sindicato e para os servidores, que o próprio órgão já reconhecesse essa conversão de tempo, porque nós iríamos analisar só o impacto dessa conversão do tempo. Ah, mas como assim, doutor Max? O impacto, por exemplo, seria numa eventual já aposentadoria para aqueles que com a conversão do tempo alcançariam direito, né? Para aqueles que não, ainda assim, com a conversão do tempo, não alcançariam a aposentadoria, mas a gente poderia calcular ali o tempo restante para aposentar seguindo as regras de transição, tá? Então, assim, nós podemos alcançar várias situações. E para aquele pessoal que, por exemplo, teria o direito a aposentar algum tempo atrás e continua na ativa, teria uma diferença em pecúnia aí relacionada às verbas de abono permanência, porque o servidor, se ele garante o direito de aposentar, considerando a verba, considerando a conversão de tempo especial em comum, a partir daquele momento que ele tem o direito a aposentar em proventos integrais e continua trabalhando, ele, obviamente, tem direito a receber o abono permanência, correto? Então, a gente tem essa situação. Tem a situação do servidor aposentado que aposentou aí. A gente está considerando 2 fatores para aqueles servidores que são aposentados, tá? É bom o pessoal se atentar a esse detalhe. Para aqueles servidores que se aposentaram antes de 5 anos para trás, por que 5 anos para trás? Porque é o tempo prescricional que a gente pode requerer qualquer direito a esses servidores. Para aqueles que se aposentaram de 5 anos para trás, a gente vai utilizar a conversão do tempo dele e se verificar, um exemplo, né, um caso concreto. Um servidor se aposentou em 2018, vamos supor, outubro de 2018, mas ele tinha direito, se convertesse o tempo especial dele, ele tinha direito a se aposentar em 2014, um exemplo. Então, ele ficou de 2014 a 2018 trabalhando com o direito de aposentar já, tá certo? Então, esse período de 2014 a 2018, ele tem direito a abono permanência. Só que a gente não vai alcançar todo esse período, porque nós temos o prazo prescricional de 5 anos, que alcança da data da ação 5 anos para trás. Então, um exemplo, né? Esse exemplo. Se nós entramos com a ação agora em outubro de 2020, reconhecemos o tempo dele que poderia ser aposentado de 2014, e aí ele aposentou em 2018, nós poderemos pedir aí o tempo de 2015, outubro de 2015, 2016, 2017 e 2018. Nós temos aí praticamente 3, 4 anos aí para poder requerer de diferenças de abono permanência. Então, isso resulta em uma pecúnia para o servidor, tá? Cada caso será analisado de forma específica e única. Por isso que nós pedimos que o servidor procure o sindicato, entre em contato com o sindicato, tá? Nós elaboramos um questionário. O sindicato elaborou um modelo de questionário simples e muito prático para todos os servidores, para que esses possam preencher e aí facilitar para a gente o reconhecimento de qual situação o servidor vai se encaixar. E aí, voltando ao assunto dos aposentados. Mas e aí? E aquele pessoal que se aposentou de 5 anos para trás, entendeu? De 2015 para trás, não tem direito? Calma, depende.
a gente vai ter a situação daqueles servidores que se aposentaram de forma proporcional, ou seja, não atingiram todos os requisitos para se aposentar com os proventos integrais, mas optaram por se aposentar proporcionalmente. Para esses servidores, também a averbação do tempo especial vai alcançá-los, tá bom? Por quê? Porque se a gente considerar a averbação do tempo especial e no cálculo verificar que ele poderia ter aposentado com os proventos integrais, ele vai ter direito a um reajuste de aposentadoria e ter uma diferença aí de aposentadoria a ser paga em parcela única, tá bom? Agora, para aqueles que se aposentaram de 5 anos para trás, já com os proventos integrais, atingiram todos os requisitos para aposentar e se aposentaram com proventos integrais, realmente não há o que se discutir, porque mesmo que nós consideramos aí a averbação do tempo, a gente não vai conseguir ter nenhum reflexo financeiro nisso. Então, efetivamente, não vai ter nenhum valor, nenhum reconhecimento nisso, tá bom? E lembrando que para os servidores ativos, né, a gente vai fazer o cálculo e vai verificar. E são duas situações que nós identificamos claramente aí. A emenda constitucional número 103, denominada de reforma da Previdência, ela trouxe duas regras. Ela trouxe a regra do período de transição para aqueles servidores que podem entrar no período de transição para poder se aposentar, e trouxe a regra que passa a valer após o período de transição, para aqueles servidores que efetivamente dentro do período de transição não vão alcançar a aposentadoria e só após o período de transição. Ao meu ver, os servidores filiados, o pessoal do Ministério da Saúde, de todos os órgãos que podem ser alcançados com a averbação desse tempo, eles vão basicamente alcançar esses dois períodos, o período da Previdência antes da emenda constitucional, antes da reforma da Previdência, porque nós vamos fazer o cálculo e vamos verificar se o servidor preenche os requisitos para aposentar antes da reforma da Previdência, tá certo? Se ele preencher os requisitos para aposentar, considerando a averbação do tempo antes da reforma da Previdência, ele vai ser aplicada a ele a regra antes da reforma da Previdência, tá certo? E se aquele servidor que a gente apurar e verificar que ele não alcança os requisitos antes da reforma da Previdência, a gente vai apresentar para ele as regras de transição. Essas regras de transição não compete a mim explicar agora, porque são vários detalhes muito técnicos que nós teremos que verificar no caso concreto com o servidor. Fica um pouco mais complexo explicar aqui para os senhores. Mas aí nós vamos apresentar para o servidor a regra de transição, só um momentinho, as regras de transição, para ver qual situação que o servidor se encaixa melhor, qual a previsão, a projeção de aposentadoria que nós podemos alcançar para ele, tá? E se for uma situação de possível pagamento de pedágio, isso nós vamos analisar no caso concreto, tá bom? Mas o que eu ressalto é que é uma decisão vinda do STF, então acredito eu que não há muito mais o que se discutir, cabe ao poder público só aplicar a decisão do STF, tá bom? E eu vejo também que é uma situação que vai alcançar, assim, uma grande parte dos servidores, tá? Então, o que eu peço e ressalto para os senhores, procure o sindicato, realize o seu agendamento por telefone, tá? Que nós vamos providenciar e analisar caso a caso, tá bom? Para aqueles servidores que estão no interior, esse kit de documentação que vai incluso, né, o requerimento, que vai incluso o questionário, tá? O requerimento ele vai ser protocolado no órgão, o servidor vai imprimir, preencher com os dados e protocolar no órgão. O questionário ele vai retornar para nós do sindicato, para que nós possamos analisar a situação do servidor. E demais documentos necessários, nós encaminharemos, ainda estamos verificando, mas provavelmente encaminharemos para os delegados de base, tá bom? Ou nos grupos, ainda vamos alinhar isso aí, mas os documentos já estão prontos para ser encaminhados para todos os servidores que possam alcançar esse direito, tá? E resumindo com relação ao abono permanência, doutora, quer falar? Tá. Resumindo com questão ao abono permanência, será uma ação coletiva. O impacto financeiro que nós analisamos a priori
será com relação às verbas de 13º e férias para aqueles servidores ativos, né? Porque quem é aposentado não tem férias mais. Mas para 13º todos alcançam. Então vai ser uma ação coletiva, porque a gente tem aí uma gama extensa de servidores que possam alcançar aí esse direito. Tá? Lembrando que o abono de permanência, hoje o STF reconheceu que é uma parcela remuneratória, porque a discussão no STJ, a discussão no STJ na época, se discutia a característica do abono de permanência. Por quê? Porque o abono de permanência estavam incidindo imposto de renda. E aí, para incidir imposto de renda, tem que ser caracterizado remuneração, porque se for indenização, não pode incidir imposto de renda. E aí o STF, o STJ, para poder concretizar isso, falou, não, o abono de permanência é parcela remuneratória, tem natureza remuneratória, e com isso vai incidir em imposto de renda também. E aí, com a decisão do STF, que reconheceu a característica remuneratória a decisão da STJ, que reconheceu a característica remuneratória do abono de permanência, a gente pode estender ele para todos os reflexos que nós podemos observar aí para aqueles servidores, tá bom? Mas essa situação vai ser tratada de uma forma coletiva, tá? Com relação, retornando ao tempo especial com o tempo comum, vai ser tratado de forma individual, tá bom? E de toda forma, nós precisaremos aguardar a manifestação do órgão, tá? O órgão precisa manifestar, precisa sair uma decisão do órgão, para a gente poder verificar aí se há necessidade de entrar com a ação judicial. Tá bom? Eu passo a palavra para o doutor Elton para fazer as complementações necessárias. O Marcos já falou, se a gente for discutir os impactos aqui, a gente vai ficar uma semana discutindo aqui, porque cada caso é um caso, né? Então, é bom o caboclo lá, a gente medir a situação dele e ver o que dá para fazer. Mas, Marco Aurélio, só respondendo em relação ao mandado de injunção, se não houver uma resposta em massa do órgão da União para resolver a situação, se não houver uma resposta administrativa para cumprir a decisão do Supremo, e a gente ter que buscar isso administrativamente, mesmo aquele companheiro que teve esse tempo convertido lá atrás e permaneceu, que eu acho muito remota essa hipótese, mesmo ele tem que fazer o requerimento, porque aquele período, a decisão do Eros Graus tem muitos anos. Né? Esse trabalhador pode ter se ativado em situação especial de lá para cá, e sem a conversão. Então, é interessante, se não houver uma resposta para resolver isso, uma resposta vindo lá da Condicef, que já provocou a União para que cumpra a decisão, vocês falar que não vão cumprir, nós vamos ter que buscar individualmente. Obviamente que nós não vamos esperar, a gente já está providenciando os requerimentos administrativos, e protocolando. Eu só faço uma ressalva no que o Marcos falou. Nós não vamos necessariamente se protocolar ou fazer o pedido administrativo e eles ficarem enrolando com a resposta, nós não vamos esperar a resposta, não. Né? Nós vamos medir a situação de cada trabalhador e tomar as providências. Mas eu penso que vai haver uma reação da administração pública no sentido de cumprir. Porque não tem sentido ela espernear mais nessa situação. Não tem lógica, é uma decisão suprema, é uma decisão aí que não cabe absolutamente mais nenhuma pontuação do ponto de vista de mudar mérito disso. É perder energia, é perder sentido em uma discussão dessa. E aí é o seguinte, feito, averbou, viu, Marco Aurélio? Esses reflexos todos que o Max falou, mais alguns que o DNA, que a ficha funcional do trabalhador, que a vida dele, que é o DNA dele do ponto de vista da relação de trabalho, vai trazer para nós. Né? Marco Aurélio, outra coisa que eu falei, talvez você não tenha acompanhado, tem essa decisão do Supremo, tem essa decisão que manda converter o período estatutário, mas tem também aquele companheiro que tem período seletista. Aquele que era período seletista estava tendo uma averbação automática pelo órgão. Mas veio uma instrução normativa em 2019 e acabou com isso.
Disse que não era para fazer automaticamente, porque não dava para eles fiscalizar se estava tendo essa verbação em duplicidade. E aí, o que eles estão exigindo? Eles estão exigindo que você vá ao INSS e pegue uma certidão de contribuição. Então, olha, são duas situações. Aquele que tem tempo especial antes do Estatuto, antes de 1990, e ainda não conseguiu averbar, converter, porque quem conseguiu fazer essa averbação, essa conversão, até 2019, vai ser respeitado. Agora, quem não fez vai precisar da certidão. Então, esse companheiro, para esse tempo seletista, ele tem que ir à Previdência, pegar a certidão de contribuição e levar para o órgão. E aí eles vão fazer a conversão. Agora, aquela outra situação de estatutário já, que pega de 1990 até 2019, é tudo isso que nós já conversamos aqui. Então, é bom destacar que são duas situações. Duas, certo? E o melhor é esse companheiro se orientar, se tiver dúvida, nos procurar. O Max já falou que a gente está providenciando aí uns kits, tudo indica que a opção do sindicato vai ser encaminhar isso através dos delegados. Se quiser que a gente converse com os delegados para orientar, porque tem questionário ali, seria interessante. Eu penso também que, uma vez assinado esse recurso administrativo lá no interior, o companheiro poderia mandar aqui para a capital, para o sindicato protocolar por aqui mesmo. Eu não sei se fica uma sugestão de encaminhamento, mas isso é com vocês do sindicato. Melhor forma de encaminhar. Sei que nós estamos preparando esses kits com questionário. Aí tem outra coisa. Nós preparamos um programa também para aquele companheiro que nos procurar lá no sindicato e conseguir nos dar as informações corretas, nós já vamos jogar no sistema e sair com o tempo dele, contado, para ver se ele já atinge a aposentadoria ali ou não, certo? Então, até nesse aspecto, é bom ele conversar conosco, certo? Estamos preparados aí, agendamento, não se esqueça de procurar essa possibilidade através do telefone do sindicato, igual o Gilberto falou no início aí. É isso. Valeu, doutor Elton, Max. Olha só, eu queria aqui agradecer aqui o Elton, Marco Aurélio e o Max. Né? Queria agradecer aqui ao pessoal que está participando aqui no chat com a gente. Né? Tem vários companheiros. E não é só aqui do nosso estado, não. Estado aqui nosso de Goiás e dos nossos filiados, não. Tem companheiros do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, DF, certo? São Paulo, né? Tem vários companheiros. Tem companheiros aqui que entraram no serviço público junto comigo, né? Estão aqui participando com a gente, tirando dúvida. Mato Grosso do Sul. Então, tem vários companheiros aqui, inclusive, né, fazendo algumas perguntas que eu vou aproveitar aqui, né, para fazer essas perguntas. Vocês já falaram, mas é sempre bom estar repetindo. Por exemplo, tem uma pergunta que os companheiros fizeram, né? Você já respondeu, que é a questão do abono de permanência referente ao tempo especial, né? Vocês já responderam, mas é bom dar uma anotada aí. A outra pergunta, né, que os companheiros têm falado aqui é se nós, enquanto Sindicep Goiás, podemos fazer um requerimento padrão, até mesmo para a gente encaminhar para a Condicef, né? E servir como padrão aí, caso alguns companheiros nos estados queiram utilizar, né? Eu não sei se a gente pode fazer isso. Estou perguntando aí a vocês. Então, eu tenho uma pergunta aqui para... Eu falo isso porque cada sindicato tem sua autonomia, né? E cada advogado em seus sindicatos trabalham de uma forma. A nossa forma de trabalhar no nosso sindicato vai ser essa que o Dr. Elton e o Max falou. Ou seja, nós vamos seguir o requerimento nosso, o cabeçalho do requerimento nosso vai seguir a decisão do acórdão do STF. Não tem sentido nós fazermos um requerimento puro e simples sem citar o acórdão do STF, né? E aí alguns companheiros estão perguntando se a gente pode passar para a Condicef para servir como exemplo aí em outros sindicatos. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que tem aqui, né?
Uma você já falou, o Max, que é a questão, né, dos companheiros que se aposentaram na proporcional. Eu lembro que na questão do mandado de junção, né, nós temos um companheiro que é conhecido, inclusive, a nível nacional, não tem problema nenhum de citar o nome dele aqui, que é o companheiro Pio Tadeu, lá de Caldas Novas. Ele foi muito beneficiado naquela época do mandado de junção. Aí, quando o STF recuou com a súmula vinculante 33, ele voltou à condição anterior. Você lembra disso, El? E aí nós tivemos que entrar com a ação, tal, e eu acho que até agora a gente não conseguiu resolver. Com essa decisão agora, nós podemos resolver o problema do companheiro Pio, como de outros, né, colegas a nível nacional, do Estado, que entraram na proporcional e recebe aí a metade de um aposentado que se aposentou na integral, né? Então nós vamos resolver vários problemas aí desses companheiros. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui, né, dos companheiros. Tem companheiros falando aqui sobre a questão das pensionistas, né? As pensionistas, todo mundo sabe que foi uma das mais prejudicadas agora com a recente reforma da Previdência do Bolsonaro, né? Estão perdendo em torno aí de 60%, estão ganhando 60% do vencimento do companheiro que vir a falecer. 60%, 50%, e depende aí de como é. Então, eles estão perguntando aí como é que fica a situação das pensionistas nesse caso, né? Desses companheiros que vieram a falecer recentemente, como é que vai ser essa questão? Deixa eu ver aqui uma outra. Uma outra situação é dos anistiados. Todo mundo sabe que nós temos vamos dizer assim, duas situações de anistiado. Aquele anistiado que foi reintegrado pela justiça, né? E aquele anistiado que voltou pela lei, né, da anistia do Itamar Franco. Esse anistiado que voltou pela lei, principalmente ele, quando dá entrada agora no pedido de averbação de tempo, pedido de aposentadoria, o órgão nega. O órgão vem negando porque não reconhece aquele tempo que ele ficou fora, né? Então a pergunta é a seguinte: o anistiado que retornou ao trabalho de 95 para frente, após ele voltar, né? De 95 para frente, né? Ele vai ser beneficiado? Eu tenho dito que sim, mas é sempre bom ouvir, né, do nosso advogado, porque eu sempre falo, eu respondo, mas quem tecnicamente é capaz de responder são os advogados. Eu não fiz direito. Então, quem fez direito foram vocês. Então, a bola está com vocês. Então, eu paro por aqui, né, das perguntas. Eu não sei se tem mais perguntas, mas são as que eu colhi aqui. E quero agradecer aí, né, a todos os companheiros e companheiras que estão participando com a gente aqui. Os companheiros filiados ao nosso sindicato, aqui do nosso estado, e os companheiros dos estados que estão conosco aqui. Não vou citar os nomes, porque se eu citar um, né, os outros vão ficar com ciúme. Aí depois vão me bater lá no WhatsApp. Não é assim que funciona, Marco Aurélio? Então passa a bola aí para o Elton e para o Max. Tá comigo? Vou passar para você. Só para os porque falhou. Só para os companheiros entenderem bem. Os nossos advogados falaram de dois temas e duas decisões, né, diferenciadas, certo? Uma decisão é no STF e a outra decisão é no STJ. A decisão do STJ não atinge só servidores de um órgão só, atinge todo o serviço público, aqueles servidores que ganham abono de permanência. A decisão do STJ. Então, não atinge só um setor, certo? A decisão do STF atinge
os companheiros que ganham insalubridade, né, e trabalham em área de periculosidade, certo? Diminui, né, o alcance. Mas a segunda questão atinge todos os servidores públicos de todos os órgãos que ganham abono de permanência. Isso tem que ficar bem esclarecido para as pessoas não confundirem. Por isso que eu digo, essas ações, né, como o Elton falou, da conjuntura, são as que nós estamos dando prioridade. Além, é claro, aí que vai vir aí esclarecimento do PIS/PASEP. A bola está com vocês aí. Deixa eu começar aqui, Max. Eu vou pegar 3 pontos, passar por eles, aí eu te passo, você complementa, responde o que você entender aí. Eu vou começar por esse requerimento. Primeiro é o seguinte, o requerimento, obviamente, que ele é público, né? Pode, penso eu, cada um utilizá-lo. Agora, não precisamos mandar para acontecer, porque lá tem profissionais extremamente bem gabaritados, que dá conta de, né, obviamente, fazer isso até melhor do que a gente, mesmo porque a gente optou por um modelo de requerimento um pouco diferente. A gente fez o pedido da conversão com base na decisão do Supremo, mas também fizemos um pedido alternativo. Caso eles não cumprissem a decisão e negassem essa conversão, que nos fornecesse os documentos, as provas que nós precisamos, os documentos materiais ali que provam o período. LCK, PPP, laudos periciais, fizemos esse pedido ali também. Por quê? A gente só se adiantou uma situação. Porque se a gente entregasse só o requerimento para averbação e eles negassem, depois a gente tinha que ter apresentado outro requerimento. Então, a gente já deu uma antecipada nesse negócio aí. Mas ele é público, está com o sindicato aí, tranquilo. A outra questão das pensionistas são coisas distintas. Obviamente que, se o companheiro dela tinha tempo especial que não foi convertido, ela pode reivindicar, né, como representante do espólio, essa conversão, para ver, inclusive, se vai impactar no benefício que ela recebe. Porque ele pode vir a impactar de 2 formas. Do ponto de vista da obrigação de fazer, vendo se tem algum plus para incorporar no benefício dela, e também se possivelmente tiver gerado alguma diferença, a obrigação de dar, né? Então, pode sim. Isso não vai tratar, por exemplo, da questão da reforma. Ela vai continuar recebendo aquele percentual que hoje recebe. Não trata disso, definitivamente. Isso aí são questões distintas, inclusive sendo guerreada aí com ações de direito de inconstitucionalidade por outros canais. Mas isso não significa que ela não tenha direito, se eventualmente o companheiro dela ter tido esse direito da conversão e morreu antes, de representá-lo ali e pedir essa conversão para ver se vai impactar na vida dela, no benefício dela. Isso é interessante que nos procure, para a gente fazer essa leitura. Procurar só aquela companheira, aquela aposentada, em que o marido recebia insalubridade ou periculosidade, certo? Só nesses casos, para a gente ver o impacto. A questão, Gilberto, dos anistiados, é uma questão ali, a grande massa de anistiado, com poucas exceções, e as poucas exceções vieram por sentença judicial, a grande massa continua sendo seletista. E agora, meu amigo, o grande dilema da administração pública, a grande maldade, a grande perversidade da administração pública com o anistiado, é que ela faz interpretação extremamente conveniente. Ela fala que não tem jeito de trazê-lo para o estatuto, porque a lei que o voltou para o serviço público o voltou como seletista, mas ela não cumpre também os direitos dele de seletista. Cadê o FGTS desse povo? Cadê uma série de direitos aí que eles poderiam ter? Não cumpre. Não cumpre.
Porque se cumprisse, a gente não estaria aqui fazendo discussão se cabe a eles essa conversão ou não, ora. O regime geral é muito claro. É muito claro, e sem essa distinção de 40 para homem, 20 para mulher. É muito claro. E tem outra perversidade, tem outra maldade, outra lógica que eu nunca engoli. Esse povo anistiado que voltou, eles pegaram esse período todinho que eles ficaram fora do serviço público e jogou fora. Como se isso não valesse de nada. Você sabe por quê? Porque a concepção que trouxe esse servidor de volta, ela é extremamente equivocada. É como se o serviço público, como se a União estivesse fazendo uma benesse para esse trabalhador. Ela não tratou da questão como um direito social, ela não tratou da questão como deveria ter tratado, que esse trabalhador foi injustamente expulso do serviço público e sem direito a absolutamente nada. E uma dispensa ilegal, sem fundamento, imoral. Jogou esse trabalhador na sarjeta, devolve ele para fazer aí a sua política do jeito que foi feita, mas devolve como se estivesse fazendo um favor para ele. Não devolve corrigindo a injustiça que foi feita, não. E aí, meu amigo, isso faz uma diferença danada. Porque esse tempo que ele ficou todinho, eles não querem reconhecer para nada. Não querem reconhecer para averbar como um direito para ele aposentar. Não querem reconhecer para impactar em direitos que eles teriam aí crescente dentro da carreira. Jogou fora, jogou no lixo. Essa é a grande perversidade, essa é a grande lógica. Agora, tem aqueles trabalhadores também que vieram, através de sentença, falar que eles eram estatutários. Aí a União resolveu mexer em algum desses aí. Falou, opa, não, de jeito nenhum, vocês não são estatutários, não, vocês são seletistas. Pegou esse trabalhador, jogou na CLT, trabalhador que hipoteticamente ganhava 100 mil, passou a ganhar menos de salário mínimo. Mas isso, obviamente, que logo foi corrigido, porque eles viram a loucura que estava fazendo. Por que isso? Porque ele tem uma referência de estatuto que está lá, que é o regime próprio, que sempre foi aplicado para o servidor público, e a gente está falando aqui muitas vezes de servidor público, mas não tem referência nenhuma de CLT para aplicar na vida dele. Por isso, quando eles transformam de qualquer jeito. Então, o anistiado tem essa injustiça. O anistiado é o seguinte, existe uma briga hoje do anistiado para voltar para o estatuto. Por isso que ele não entrou, um grupo grande, ele não entrou com força ainda nessa reivindicação dos direitos pela CLT. Por quê? Porque, vamos lá, gente, esse anistiado, todos eles têm investidura no serviço público desde 2003. Aí eles não querem jogar fora um bem precioso, que é a paridade e a integralidade. Não querem jogar fora. Não querem. Porque se fazem, por exemplo, se aposentam agora na CLT, eles vão aposentar com aquela contribuição de julho de 94 para lá, pega as 80% maior, faz média aritmética, ou então 85, 95, e a gente sabe que se eles não considerarem esse buraco que ele estava fora do serviço público, a contribuição dele é ínfima, é pequena em relação a outro servidor. Então, existe muita maldade, muita perversidade. Ele é tratado de uma forma equivocada. Eles devolveram ele para o serviço público como se estivesse fazendo favor. Isso não é verdade. Na verdade, tinha que corrigir uma injustiça social. Esse povo foi jogado na sarjeta, trouxeram depois de muitos anos, mas trouxeram de forma equivocada. E dando muito trabalho para a gente tentar corrigir essas situações. E aí, Max, se você quiser adentrar nas outras perguntas, aí fica à vontade. Então, o Dr. Elton respondeu aí a maioria das perguntas. Eu estou acompanhando aqui os comentários e só queria complementar aqui com relação a alguns servidores que estão perguntando as situações que muitos não tiveram esses laudos, o PPP, o LPCAT, nas suas pastas, né? E a situação, mas como que a gente vai conseguir comprovar isso? Como que a gente vai conseguir utilizar isso para averbar? Então, uma das provas que nós discutimos na situação, de forma judicial, aí nesse caso seria de forma judicial,
seria a comprovação do servidor recebendo a rúbrica de insalubridade do seu contra-cheque. É uma das provas. Isso não quer dizer que só pelo fato dele receber a rúbrica de insalubridade ou periculosidade do contra-cheque no contra-cheque é suficiente para comprovar que ele trabalhou em todo esse período no tempo especial. Mas é uma das formas de comprovar, tá? E aí nós podemos utilizar também situações de PPPs, LTCATs e laudos emitidos aí de forma de critério de comparação, é o que a gente chama de paradigma, entendeu? É claro que eu não, assim, fica para a gente complicado explicar aqui, analisar caso a caso, porque uma live tem muitas situações diferentes. Mas isso é uma forma que nós podemos trabalhar no individual, analisando ali especificamente o caso do servidor. Mas existe sim formas de se comprovar isso, mesmo que o servidor não tenha esses laudos, esses documentos, tá bom? Um dos indícios, que é o que eu falo e repito, é o servidor ter recebido a rúbrica de insalubridade durante o período que ele trabalhou em tempo especial. É um indício de prova e nós analisaremos de forma técnica e específica as situações em que nós poderemos incluir outros meios de prova, tá bom? E aí, respondendo a questão também de outro servidor aqui, só complementando a situação do Dr. Elton que falou sobre os pensionistas, esse pessoal que recebe pensão, que o servidor faleceu e recebe pensão, a gente vai analisar também por quê. Primeiro, o critério é se o servidor trabalhou em regime especial. Segundo, se na época da morte dele, do falecimento dele, ele era o quê? Ele era aposentado ou ele era ativo? Entendeu? A gente tem que analisar isso por quê? Porque o fator que mais pesa aqui, né, depois do servidor que trabalhou em tempo especial, o fator que mais pesa aqui é a situação do tempo para a contagem de fins prescricionais, entendeu? 5 anos aí, que é o nosso grande vilão aí, que pode prejudicar alguns servidores. Então, é o que eu ressalto. Procure o sindicato, com o seu caso específico, nós faremos as perguntas necessárias, o questionário está aí para isso, para a gente poder filtrar aqueles servidores que vão preencher, as pensionistas que também poderão alcançar esse caso. Tá bom? Relembrando, não é que dizer que a pensionista, né, ou o pensionista está de fora, não. Não, ele pode sim estar dentro da ação, mas nós precisamos analisar direitinho o caso, se realmente é cabível aí a projeção. Tá bom? No mais, é isso mesmo. Realmente, eu acredito que o Dr. Elton já respondeu todas as perguntas. Eu passo para o Gilberto. Nós vamos passar para o último ponto, que é a questão do PIS/PASEP, né? Só antes, deixar aqui um lembrete aí para os companheiros que estão fazendo algumas perguntas. É sabedor de todo mundo que em dezembro de 2018, o governo federal, né, suspendeu o pagamento através do Ministério da Economia, né? No caso ainda era Ministério do Planejamento, do pagamento das insalubridades. Isso aí é sabedor de todo mundo. E de lá para cá veio a Conticef e as entidades sindicais. Nós brigamos não só na justiça, alguns sindicatos, como também tentamos negociar para que o governo fizesse os chamados laudos. Tá? Isso é sabedor de todo mundo. Então, é uma das discussões que nós vamos ter aí como está encaminhando, porque a responsabilidade de fazer os laudos é da administração pública. Exatamente. Ela não pode cortar sem antes fazer um novo laudo. Então, nós sabemos como é que nós vamos estar agindo dessa forma, né? De lá para cá, vários estados resolveram os seus problemas, né? E outros não. Outros não resolveram. Até hoje, não recebe a insalubridade. Exemplo aqui dos companheiros do Distrito Federal, os companheiros de Santa Catarina e de outros estados aí não recebem. Alguns servidores aqui nosso, do estado de Goiás, também não recebem, mas é uma situação que nós vamos ter que estar trabalhando aí no decorrer das ações, por isso é uma questão individual, né? Vai ser individualizada para poder estar tocando isso. Então nós vamos passar para o PIS/PASEP, né? Pois não, Elton? Eu posso, só uma observação. Gilberto, eu queria deixar o Max com você nesse tema. Eu tenho uma live daqui a pouquinho, 19h30. Okay.
Ele está preparadíssimo para isso, mas eu queria só, primeiro, dizer o seguinte, gente, quem está nos ouvindo é o seguinte, tive algumas reuniões, não foi só uma, com a diretoria do sindicato, ele a diretoria determinou que a gente desse prioridade zero. Sob o argumento de que vocês já foram muito judiados com essa questão, que era para a gente entrar com tudo. Isso nos fez voltar prematuramente ao atendimento presencial, viu? A gente estava atendendo de segunda, quarta e sexta, agora não, a gente abriu as portas para atender de segunda a sexta. Queremos servi-los, tá? Mas precisamos que vocês nos procurem, estamos às ordens, tá? Para debater tudo que nós debatemos aqui, esclarecer ponto a ponto, pegar a sua situação, transformá-la em elemento concreto, para ver o que, de fato, cada companheiro tem direito dessa questão aí. Então, eu deixo um abraço, agradeço a paciência de todo mundo, deixo um abraço para vocês aqui. E o Max vai seguir com vocês, viu, Gilberto? Ele está preparadíssimo para tocar essa questão do PIS/PASEP, mesmo porque ele é o advogado das ações. Ok, doutor Elton, muito obrigado, né, pela sua participação. Vamos estar junto aí, direto. Tranquilo, gente. Um grande abraço. Estamos preparados para atendê-los, viu? Vamos lá, Max. Abraço, Elton. Certinho, então. Passando ao tema agora do PASEP, vou fazer uma breve reflexão aqui sobre esse objeto que surgiu, porque eu acredito que alguns estejam acompanhando aqui, às vezes não estejam entendendo. Mas o PASEP surgiu numa questão de discussão em que aqueles servidores, porque o programa PASEP, ele foi criado e para ser efetuado os depósitos nas contas como fundo de patrimônio do servidor público, entendeu? E aí ele foi criado e os depósitos mensais iam sendo efetuados pela União, que era o gestor responsável pelo fundo do PASEP, e até a Constituição de 1998 existia esse fundo. Com o advento da Constituição, esse fundo foi retirado, entendeu? E aí restou ao Banco do Brasil preservar o patrimônio, né, manter aqueles valores que tinham sido depositados e fazer as devidas atualizações e correções monetárias até uma posterior liberação desses valores, que, segundo a legislação, só é possível em determinados casos, né? Agora, com o governo Bolsonaro aí, surgiram algumas exceções para a liberação do saque do PASEP. Agora, em 2019, 2018, né, na época aí do governo Temer também, ele possibilitou as situações aí de liberação. Resumindo, nós analisamos e encontramos que, a partir do momento em que a União cortou ali a contribuição do PASEP, que foi com o advento da Constituição, em 1998, esses valores que deveriam ter sido mantidos e somente atualizados, né, segundo os índices aí do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, que é o gestor dos fundos, a União, o Conselho Diretor da União, mas compete ao Banco do Brasil gerir os fundos do PASEP, das cotas individuais de cada servidor. Nós analisamos no caso concreto que os servidores, no momento que estavam fazendo o saque do PASEP, muitos em razão da aposentadoria, outros em razão de doença grave, que são aqueles requisitos para poder fazer o saque do PASEP. Os servidores estavam nos procurando, falando, nossa, mas, o doutor Marcos, o valor é muito baixo, o valor é muito ínfimo, considerando o tempo que esse dinheiro estava lá depositado. E aí nós começamos a analisar isso e verificamos que o Banco do Brasil, em concorrência com a União, não estava corrigindo esses valores de forma correta, entendeu? Não estava fazendo as devidas atualizações, aplicação dos índices. E aí nós encontramos e verificamos essa possibilidade de objeto, tá? Foi através dessa situação em que nós verificamos que de 1988, que foi o ano em que se encerrou a contribuição do PASEP, né, de forma nacional pela União, e esses valores que tinham sido depositados na época passaram a ser preservados, ou seja, os valores que tinham lá tinham que ser preservados e mantidos e somente corrigidos e atualizados. Entendeu? E aí observamos isso e que o servidor, quando sacou o PASEP, não tinha essas devidas correções, tá certo? E aí nós entramos de forma coletiva para discutir esse objeto. Nós entramos na Justiça Federal aqui, o processo está em trâmite aqui na Justiça Federal de Goiânia, e com a União e o Banco do Brasil no polo passivo, tá?
A questão é que nós estamos enfrentando nesse mesmo momento, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, porque esse objeto ele se originou nas discussões lá do Distrito Federal de Brasília, e aí nós analisamos e verificamos a possibilidade. A questão aqui é que nós temos juízes federais reconhecendo que a União não merece estar nessa ação, fala que ela não tem legitimidade passiva para estar nessa ação, e aí você tem a Justiça Federal e o juiz estadual falando que a União tem que estar. E aí fica esse jogo de um joga para a Justiça Estadual, outro joga para a Justiça Federal. Porque se a União não pode estar no polo passivo da ação, ela não pode ser parte ré na ação, consequentemente o Banco do Brasil não pode estar na Justiça Federal, o processo tem que estar na Justiça Estadual. E aí, vice-versa, a Justiça Estadual fala que a União tem que estar no polo passivo, e aí manda para a Justiça Federal. Nós enfrentamos esse tema agora. Saiu uma sentença do nosso processo de PASEP, e o juiz entendeu que a União não detém o polo passivo da ação, ela é ilegítima para discutir no polo passivo. E aí extinguiu o processo e mandou remeter para a Justiça Federal, ou para a Justiça Estadual. Nós recorremos, estamos aguardando o julgamento do nosso recurso de apelação, tá? O processo, a gente não perdeu a discussão, nós estamos aguardando o julgamento do recurso, para ver o que o tribunal lá em Brasília, o TRF1 de Brasília, vai decidir sobre esse tema, tá bom? Mas e aí, quais servidores terão direito? São 3 requisitos necessários. Agora eu falo exclusivamente para os servidores do sindicato, porque são os servidores do sindicato aqui de Goiás, porque nós alcançaremos eles. Serão, primeiro, estar afiliado ao sindicato, né? Esse é o requisito necessário, porque é uma ação que nós entramos sem rol, que pode alcançar aí todos os servidores, considerando os outros requisitos. Então, primeiro, tem que estar filiado ao sindicato, tá? O segundo requisito, ter entrado nos quadros públicos, né, no órgão público antes de 1988. Por que isso? Porque antes de 1998, o servidor tinha direito às cotas PASEP. Depois de 88, o PASEP foi extinto, o programa PASEP foi extinto. Então, o servidor que entrou na União, né, no Serviço Público Federal, depois de 1988, ele não vai ter cotas PASEP a ser discutida, diferenças de PASEP a ser discutida, tá? E o terceiro requisito, só para aqueles servidores que se aposentaram. Se se aposentaram de fevereiro de 2015 para cá, eles estarão na ação. Para aqueles servidores que se aposentaram de fevereiro de 2015 para trás, né, janeiro de 2015, 2014, e aí realmente não podem estar na ação, porque o período prescricional alcança eles, os 5 anos, que é aí o nosso vilão aí que nós enfrentamos diariamente, tá, no judiciário. A questão aqui que nós discutimos com relação ao PASEP, nós não sabemos, assim, ainda não há um entendimento pacificado nisso, tá? É um objeto extremamente novo, tá? De 2019 para cá, que esse objeto se surgiu de forma mais aprofundada, porque, assim, existiam comentários sobre essa ação, mas o estudo mais aprofundado e decisões recentes começaram a surgir do ano de 2019 para cá, tá bom? Considerando os outros estados. E aí, com base nessas decisões, que nós tomamos a decisão de entrar de forma coletiva. Então, ainda não há nada sedimentado sobre se realmente o servidor tem direito ou não. Nós estudamos, fizemos uma análise jurídica e entendemos que o servidor tem direito a essas correções, tá bom? Mas ainda precisamos aguardar a manifestação dos tribunais. Acredito que essa é uma discussão que vai chegar aí a nível de STJ e possivelmente até STF, tá bom? Que vai delimitar aí a discussão do tema, mas nós precisamos provocar o judiciário, e é isso que nós estamos fazendo, tá bom? A questão que nós verificamos é o seguinte: caso nós obtivemos êxito nessa ação, na fase de execução, ela será tratada de forma individual. Aí sim, cada servidor que preenche os requisitos que eu citei, nós vamos providenciar a documentação desses servidores e vamos elaborar os cálculos e seguir de forma individual, tá bom? Mas nesse primeiro momento, na fase de conhecimento, essa ação está sendo tratada de forma coletiva. E aproveitando aí, que eu já estou analisando aqui, que tem uma pergunta sobre o tema, a situação é o seguinte: esse PASEP,
a gente vai buscar a correção do período de 88 até a data que o servidor se aposentou. Né? Você vai discutir, o servidor fez o saque do PASEP. O primeiro requisito é o servidor ter feito o saque do PASEP, entendeu? Porque é onde você verifica que há a violação do direito, a partir da data do saque do PASEP, tá bom? E aí a gente considera esse período que o PASEP foi extinto, de 88 para cá, verifica se os valores foram corrigidos ou não, obviamente não foram corrigidos, e aí a gente aplica as devidas correções monetárias, considerando aí o período legal, tá bom? Mas é uma situação, ressalto, é uma situação que não é garantida, tá? É uma situação, um tema bastante complexo, nós estamos discutindo, digo e sem medo de errar, que esse tema ainda vai subir para o STJ e para o STF, tá? Porque a gente tem a União e o Banco do Brasil que não querem abrir mão, tá bom? Principalmente o Banco do Brasil, instituição financeira, odeia perder, odeia ter que pagar diferença para qualquer correntista, nesse caso, para qualquer servidor. Então, é uma discussão que vai ser bastante estendida ainda, tá bom? Não há causa ganha, também não há causa perdida. Está em discussão, tá certo? Eu passo a palavra para o Gilberto agora, para fazer as considerações. Pessoal, cadê o Marco Aurélio? Marco Aurélio saiu não, né? Nós já estamos terminando a nossa live. Eu queria só lembrar o seguinte. Nós vamos disponibilizar o vídeo, ele está sendo gravado, né? Vai ser disponibilizado no YouTube. O Rodrigo vai passar depois, que é o nosso jornalista, que está aí como âncora, aí, né? Está por trás, aí, nos ajudando. Né? O nosso jornalista vai passar para a gente o link e nós vamos estar disponibilizando aí no WhatsApp aí do nosso pessoal aí, que a gente conhece e tal, disponibilizando para vocês, para quem porventura não viu, né, ou quem queira ver de novo, né, para relembrar aí a exposição dos nossos advogados. Então vai ser disponibilizado aí no YouTube do nosso pessoal aí. Então eu vou passar aqui para as considerações finais do Max e do Marco Aurélio, e depois eu fecho aqui com vocês. Aqui. Vamos lá, Max. Certinho. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, que nos acompanharam, tá? Eu pude acompanhar aqui nos comentários bastante elogios aqui, eu agradeço de verdade. Porque o nosso papel aqui é buscar e garantir os direitos dos servidores, tá bom? O sindicato está aqui para isso, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente busca e consegue alcançar e reconhecer o direito dos servidores, é a nossa melhor forma de garantia de um bom trabalho entregue a todos. Então, mais uma vez, eu agradeço, ressaltando com relação ao tema da conversão do tempo especial em tempo comum, procure o sindicato, faça o seu agendamento, tá bom? Nós queremos atender a todos e analisar caso a caso quais implicações poderão ser destacadas aí, considerando a conversão do tempo especial em comum, tá bom? Nós estamos preparados para atender a todos, tá? Preparamos uma estrutura própria para isso, então procure o sindicato, tá? O sindicato está à disposição para atendê-los, tá bom? Nós estamos fazendo por forma de agendamento, observando aí, respeitando todos os critérios de segurança, tá? Para eventual contaminação do coronavírus, tá? Para coibir aí qualquer situação. Então, procure o sindicato, tá bom? Nós estamos à disposição para atender os senhores, tá? Um abraço a todos. Quero agradecer a participação do Gilberto, o Marco Aurélio, tá bom? Agradeço a todos, o doutor Elton, que já teve que se ausentar aí, mas, no mais, é isso mesmo. Agradeço, uma boa noite. Boa noite, Max. Marco Aurélio, considerações finais. Oi, filho. Sim, antes de fazer essas considerações finais, diz que toda crítica, quando ela é construtiva, a gente avança e nós melhoramos. Então, os filiados têm, em alguns momentos, feito algumas críticas. Quando elas são construtivas, lógico que a direção faz avançar. E uma das reivindicações era que o sindicato, a direção atual, se desdobrasse com relação a esses temas propostos na live, principalmente enquanto o abono de permanência
e o tempo especial transformado em comum. Então, a direção se reuniu. Eu acho que a dificuldade que a gente tem com a pandemia é que a maioria das situações são feitas com as lives, mas mesmo assim a direção se reuniu e às vezes faz também presencial, porque o grupo é menor, para tomar algumas medidas. Então, essa resposta, companheiros, companheiras, filiados, eu acho que foi dada e cabe a vocês, filiados, agora fazer a parte de vocês, que é buscar a entidade, fazer a sua fazer a sua ligação para você fazer o agendamento. Primeiro, a gente ainda está vivendo um processo pandêmico. Então, esse processo pandêmico, a gente não pode sair da linha de raciocínio dos decretos governamentais com relação à pandemia. Então, o sindicato vai ser reaberto, porque era uma necessidade para essa demanda. Vai ser um atendimento presencial, minimamente agendado, com, no máximo, 15 pessoas, podendo chegar a 20, mas a perspectiva de atendimento entre 10 a 15, onde a gente vai seguir o critério epidemiológico para amanhã nós não sermos denunciados que o sindicato fugiu de toda a questão da saúde. Então, você, filiado, você, filiada, faça seu agendamento. A partir do dia 13, já vai estar sendo atendido. Vocês precisam agendar. Estou dizendo isso, estou sendo repetitivo. Por quê? Porque se você não agenda, você vai para tentar a questão presencial, já tem um grupo agendado, você não será atendido, você sairá de lá chateado, achando mais uma vez que as coisas não querem ser feitas. Então, vai se atender todo mundo. A estrutura que foi criada de 2, 3 advogados para atender é exatamente para atender as pessoas no tempo mais rápido possível. Porém, não há condição de atender mais de que 15. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento. E se nós não fizermos isso, a gente não atende os nossos objetivos. Eu estava conversando com o Gilberto, semana passada ou retrasada, e a gente discutiu exatamente a PEC 32, as leis complementares que o governo já tem prontinha, para depois de aprovada a emenda constitucional 32, sapecar as leis complementares para trazer de novo prejuízo ao trabalhador. E essa situação do mandato especial transformado em comum veio a calhar. A gente tem um problema crônico com vários servidores, podemos dizer que quase 100%. Essa situação vai resolver o problema de todos. Foi citado aí pelo Gilberto a história do Pio, mas igual o Pio tem vários, eu cito outro, que é o seu José Maria, que está recebendo quase que uma complementação do salário mínimo. Não vive uma situação difícil, porque eu tenho uma família estruturada, então passa bem, mas se não tivesse, dependesse só disso, estava passando necessidade. Então, essa situação vem muito a resolver uma situação, principalmente com essa questão do governo Bolsonaro, que não está preocupado com o trabalhador em hipótese nenhuma. Então, dito isso, eu vou reforçar que você, trabalhador, trabalhadora, filiado, procure a nossa entidade, faça o seu agendamento para que as coisas sejam feitas o mais rápido possível e nós tenhamos resultados positivos, que é o que se espera. Quero agradecer à entidade, na pessoa do seu presidente, o Ademar, do vice-presidente do Gilberto. Quero agradecer a nossa assessoria jurídica, com o Elton, com o Max e com os demais, o William, o Anderson, que tem prestado, a Isabelle, tem prestado uma assessoria dentro daquilo que a gente espera. Eu acho que não existe perfeição em lugar nenhum. A gente, aqui e acolá, a gente precisa melhorar, isso é normal, né? Mas eu acho que, no contexto geral, a assessoria tem dado à nossa entidade tem sido ótimo e os resultados estão aí. Os ganhos estão aí, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não ganho nada. Mas eu acho que é um engano, que a pessoa esquece de quando recebe. Né? Então, assim, quero agradecer a todos, viu? Prazer falar com você, Max,
com você, Gilberto. Tenhamos todos uma boa noite, um ótimo final de semana. Se avizinha-se aí o feriado, que todos possam ficar na paz de Deus. Encerro Valeu, dizendo essas Marco palavras. Aurélio. E só informando aí, né, que está começando a chover aqui no Goiás, hein? Choveu lá em Que Tubiara bom, hoje, hein? estamos precisando. O trem tá brabo, Quarta do cara. Pessoal, a gente, assim, só para relaxar, a gente quer fechar aqui a nossa live, né? Agradecer aí a todos que participaram e ainda estão conosco a nível nacional, os companheiros que estão aqui do nosso estado, filiados ao nosso sindicato. E, assim, eu queria pedir muita tranquilidade a todos, né? Nós estamos iniciando esse processo, né? A decisão do STF foi agora, recente, mas nós não podemos perder tempo. Por isso que eu tenho dito que a nossa prioridade é o nosso foco é resolver essa questão do tempo especial, principalmente para quem quer se aposentar, né? Eu sou um daqueles que entrou em 87, uma das últimas turmas que entrou, né, na antiga Sucam. Em 2012, eu fiz 25 anos de serviço, certo? A maioria dos nossos companheiros que entrou em 87, que é a última leva, não falo para trás porque para trás já é mais tempo ainda, certo? Esses companheiros já completaram 25 anos de serviço, certo? Então, grande a possibilidade, não tenho medo de errar, de mais de 80% dos nossos companheiros se aposentarem, né? Eu provavelmente não estou nessa leva, por conta de mandato classista, eu estava falando com o Marco Aurélio. Mais uma vez, né, nós que somos sindicalistas, a gente acaba perdendo. Mandato classista não tem insalubridade, a gente acaba perdendo algumas coisas. Mas corro o risco de ter o direito de se aposentar junto com vocês também. Então, é prioridade número um. Número um. E nós, da direção de Sindicep Goiás, não só vamos estar orientando todos os nossos filiados, todos, como também aqueles companheiros dos estados que nos pedirem ajuda, nós vamos estar ajudando, né? Sem passar por cima do jurídico do sindicato local, sempre conversando com a direção dos sindicatos locais, né? Nós vamos estar ajudando, como o Max e o Dr. Elton falou, né? Esse formulário nosso é público, né? Nós vamos estar, sim, né, ajudando aqueles companheiros que, porventura, não tiver condições aí, né, de estar tendo acesso a esse formulário, nós vamos estar divulgando para os companheiros. Tenho certeza disso, né? Principalmente nos estados que os sindicatos não estão funcionando. Não vou falar o nome, todo mundo sabe. Aonde não está funcionando o sindicato, os companheiros nossos da saúde que precisar de ajuda, conte com a gente. Então, eu agradeço a todos os companheiros e companheiras, agradeço o Rodrigo, nosso jornalista, que está aqui conosco, né, nos ajudando aqui como âncora, agradeço o Max, agradeço aí o doutor Elton, que teve que sair, o nosso coordenador, Marco Aurélio, né, que está aí junto com a gente, sempre, né, nos orientando, nos ajudando, e agradeço a todos os filiados do sindicato. Lembrando aquilo que o Marco Aurélio falou, certo? Nós vamos atender na capital, Goiânia, somente os companheiros da capital e grande metrópole de Goiânia, a região do entorno de Goiânia, certo? Vamos mandar para o interior um kit para que o companheiro do interior não saia de lá e venha para a capital sem necessidade. Nós vamos mandar um kit para os nossos delegados. Onde não tiver delegado, nós vamos entrar em contato, orientar, pedir os delegados para buscarem lá os aposentados, as viúvas e etc, etc, que nós conhecemos. Os nossos delegados têm todo esse controle e nós vamos estar buscando todo mundo que se enquadra nesse direito, certo? E, sem pressa, nós vamos conseguir alcançar todos os nossos companheiros e companheiras. Então,
Boa noite a todos. Boa sexta-feira. Marco Aurélio, vou tomar agora uma gelada. Um abraço, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Tchau.